Conectados na Fé, o programa que vai transformar sua vida. Aqui você encontra inspiração, mensagens poderosas e reflexões que vão aquecer o seu coração. Não perca tempo, junte-se a nós e faça parte dessa comunidade de fé e amor. Conecte conosco e descubra o poder da espiritualidade em sua vida. Conectados na Fé, um programa feito especialmente para você. Olá pessoal que está conectado aqui no nosso programa Conectados na Fé. Agora, estamos com uma nova sequência de programação. Lembrando, só para a gente fazer um rápido remake aqui. A gente fazia na rádio, depois a gente começou no Spotify também. E agora estamos no YouTube com imagem, tá certo? Então a gente vai sempre deixar para vocês aqui, na descrição, o link do nosso programa do Spotify, tá? Para vocês poderem seguir lá também os programas passados, tá? E agora a gente está fazendo aqui com um vídeo, então, vocês vão ver aqui nossas carinhas. E cada semana, a gente vai fazer semanal agora, e cada semana a gente vai trazer para vocês aí alguma explicação, algumas curiosidades, Porque existem coisas que, mesmo nós, dentro da igreja, seguindo, coisas que a gente também não sabia, tá? E a gente vai passar para você. Boa noite, bom dia, boa tarde, Rodolfo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Falei, meu querido Éder. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Eu espero também que vocês tenham tido uma boa semana, um bom dia, que Deus faça presença na vida de vocês. E não vamos esquecer de ser o quê? Sal e luz no mundo, tá? Muito bem. E lembro, gente, hoje, especificamente hoje, a gente está dando uma mudada no nosso dos aparatos aqui, tá? Então, o vídeo de semana passada, vocês viram que foi de um lugar, agora a gente mudou nosso cenário, e na semana que vem vai ter mais mudanças no nosso cenário, tá? Porque assim, gente, o nosso intuito é passar a mensagem. Então a gente não, a gente vai mudar um pouco o cenário também, para não ficar, tão branco. A gente vai pôr algumas coisas aqui e tal, mas a gente não vai, encher muito o nosso cenário, porque para não desviar a atenção de vocês, porque o nosso foco é a mensagem que a gente quer transmitir, é a nossa palavra. É claro, você ficar olhando para a cara desses dois caras aqui, é bom ter, alguma coisinha também, Mas assim, esses três caras que o Renan tá aqui também, então, você fica olhando para nossa cara, fala, pô, falta um, hein? Falta um. Então, a gente vai colocar uns mimos aqui na nossa parede, na nossa tela. É uma tela em branco, gente. Realmente é uma tela em branco. Vamos pintar a serviço do nosso Deus, tá certo? Então, hoje, o tema escolhido para a gente fazer hoje, a gente vai falar sobre missa, tá certo? Obviamente, se a gente for falar sobre missa aqui, até a gente vai ficar aqui 3 horas falando sobre a missa. Então, a gente vai, deu uma enxugada um pouco no nosso bate-papo aqui, e a gente vai dividir em partes, tá? Então, hoje a gente vai fazer a parte 1, que a gente vai falar de alguns ritos da missa, tá certo? Lembrando que a missa é dividida em quatro momentos, digamos assim. 4 partes. Como que é? Existe ali a primeira, que é o rito inicial. Eu tô olhando na colinha aqui, hein? Gente. Temos a liturgia da palavra, liturgia eucarística e tem também os ritos finais, tá? São 4 partes, são extremamente importantes em cada parte, só que elas são um todo, certo? Vamos pensar assim, Pai, Filho e Espírito Santo, uma pessoa só. Primeira, segunda, terceira, quarta parte da missa é uma coisa só. Então, perdeu algum pedaço da missa, você se desligou, você ficou prestando atenção em celular, ficou olhando a roupa que fulano tá usando, que eu sei que tem gente que vai na igreja para isso, ficou ali dando uma olhadinha no sapato, no cabelo, entendeu? Desviou a atenção? Então, você perdeu uma parte importante da missa para a comunhão e aí sim sair completo dali para a sua próxima semana. Exatamente, E me recordo, Mas quanto mais dos antigos falarem, você não pode comer antes da igreja, tem que ficar com uma hora de jejum antes. Tinha várias coisas também, que nossos pais nos passaram, que os pais deles passaram. Mas hoje a gente vai falar mais, de cada momento. E claro, sempre tem uma curiosidade extra aí, alguma coisinha a mais. Tá certo? Então, vamos começar nosso programa, meu amigo Rodolfo. Pessoal,
é o seguinte, quando a gente chega para ir para a missa, uma coisa importante que foi falado, né, que é uma observação, mas também uma curiosidade, que a gente ouvia, de fato, eu também ouvia sobre fazer o jejum, né, às vezes a gente vê o pessoal chegando, mascando chiclete, por exemplo. Na sua igreja eu tenho certeza absoluta que tem chiclete colado debaixo do banco da sua cadeira. Eu tenho certeza que um porco passou ali. Mas não é sobre isso. Então vamos lá. É uma coisa importante sim, essa preparação, começando lá em casa. Isso são coisas que são passadas para os filhos, que foi passado para mim. Não é como uma forma de obrigatoriedade, né? Não é uma coisa que a igreja cobra. Mas é um momento em que você vai sair da tua casa, você precisa preparar teu coração e o seu corpo vai ser o templo de Jesus, certo? Você vai recolher, você vai acolher, recebê-lo, tá? Então você precisa sim preparar o templo, para onde ele vai habitar depois, certo? Não adianta você sair da sua casa brigado, virado de rabo preso com alguém, de ovo virado, como diz o ditado, tá? Não adianta. Se você não sai resolvido, não vai adiantar nada, tá? Você vai na missa, você vai comungar, você vai orar, você vai receber, né? Você vai ter Jesus, o corpo e sangue dele, presente na sua vida. Vai haver transformação, mas ele também precisa ser ouvido. Você não pode chegar com turbulências maiores onde você não vai dar atenção para ele. Quando a gente chega na igreja, qual é o melhor momento? No horário, tá? Então, se a missa em algum lugar aí, são vários horários que tem entre comunidades e na matriz aqui da Nossa Senhora das Dores. Mas vamos pegar que seja a missa das 7 no domingo, certo? Minutos antes você precisa estar lá. Não é 7h05, 7h01, 7h03. É minutos antes. Quando a gente chega na casa de alguém, nós somos recebidos, né, pelo proprietário da casa. O proprietário da casa na igreja está lá na sacristia. Então você tem que chegar e ir lá dar um oi para ele. Conversar, agradecer, ver como é que tá as coisas, né? Colocar nos braços dele suas intenções. Então você chega e pede permissão para entrar na casa dele. Você não é só convidado, mas também tem que ter esse respeito, essa troca, tá? Quando a gente está indo para a missa, nós temos uma coisa muito importante também, que é o quê? Vestimenta. Ah, mas eu vou de shorts. Desculpa, eu acho errado. É uma opinião minha. Eu acho errado. Se fosse para você ir visitar um rei, vamos pensar assim, nós vamos num rei, num castelo. Imagina a tamanha preparação que é no reinado para você se deslocar e chegar lá para visitar um rei. Ninguém chega de qualquer jeito. Nós não podemos ir visitar o nosso Salvador, nosso rei, que foi pregado numa cruz, sofreu pra caramba, com qualquer coisa. Temos que estar com o nosso melhor. Entenda, não é um desfile de moda. Pegou referência de algumas outras coisas? Não é um desfile de moda. Tá? É a sua melhor roupa, sua melhor veste. Desde que seja educado. Porque para Deus é sempre o nosso melhor. E não o nosso de qualquer jeito. O recado tá dado aí. O que eu vou falar depois disso? Mas é isso, gente. Tem que ter o respeito, né? Porque você tá... Cara, como o Rodolfo disse, né? Você entrando na casa de Deus, você entrando ali. É uma parte do reinado dele que está ali. Certo? Você entrando na casa dele. Então tem que ter respeito, né? Tem que ter uma vestimentaria adequada para ir na igreja. Também, assim... Agora a gente vai começar a falar um pouquinho também do se portar na igreja, né? Porque é o seguinte, a gente já vai entrar agora na parte do silêncio. Porque na igreja, tudo bem, você chegou na igreja, é claro que antes de começar a missa, você vai chegar ali, você vai encontrar um amigo, né? Você vai dar um abraço, verdade. Oi, tudo bem, sim, e tal, e como é que tá, né? Uma coisinha rápida ali. Mas assim, não é pra você ficar batendo papo e dando risada e horas, não, você tá dentro da igreja. Você tá se preparando, olha para você ver. Você está se preparando
para entrar em comunhão com Deus, certo? Porque não comungamos só o corpo e sangue de Cristo, comungamos a palavra. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, assim, você está entrando, é um momento sagrado, né? A Santa Missa, Jesus se faz presente ali, corpo e sangue, e suas palavras. Então, assim, é muito importante você saber se portar dentro da igreja, tá? Então, assim, que nem eu falei, você chegou ali, você viu, oi, tudo bem, boa noite, tal, como é que foi a semana, tudo bem? Coisinha rápida ali, tal, beleza? E aí já se resguarda, já fica ali no seu momento de silêncio, né? E tem uma coisa também, que se você ficar conversando com outras pessoas, você vai desfocar a sua missa e você vai desfocar a missa da pessoa, fora as pessoas que estão em volta. Porque você imagina, um momento de silêncio, você aí, vamos sair fora da igreja agora, saímos da igreja. Sei lá, numa sala de aula, ou algum lugar que você vai que pede silêncio quando está tendo alguma palestra, alguma coisa, certo? Não incomoda se tem alguém falando aqui. Nós somos seres humanos. Automaticamente parece que seu foco muda. Você sai lá do altar e você começa a ver que a pessoa está falando. Isso acaba te distraindo. Então, não seja você que vai fazer as pessoas se distraírem, certo? Não fica em silêncio, se guarda ali para aquele momento, abre seu coração, porque assim, você está na casa do Pai, você vai receber a palavra dele, você vai receber o corpo e sangue, você vai entrar em comunhão com Deus. Então é um momento, gente, é um momento sagrado, um momento de escuta, é um momento de atenção, coração aberto, tá certo? Quando a gente chega ali na igreja, é extremamente importante esse silêncio, né? Porque, pensa comigo, você foi visitar um ente muito querido, a pessoa te recepciona e ela está sentada na sala com você, do seu lado. Só que você não tem a educação de falar baixo ou de se portar. E você está conversando com o pessoal muito alto, ou dando risada, né? Falando, gesticulando. E a própria pessoa que é dona da casa ficou totalmente deslocada sobre assuntos, sobre tudo que teria para falar com você. Deus está lá para te ouvir, Jesus está ali para te ouvir. Mas ele também vai conversar com você. Como é que você vai conversar com Jesus se você não dar espaço para ouvir o que ele tem para falar para você? Então, começando lá atrás no silêncio, chegando na igreja no silêncio, indo falar com Deus lá na sacristia, sentou no teu lugar é silêncio, tudo isso faz parte do rito inicial também. Existe essa preparação. Tem que ter essa preparação. Entende? Uma parte importante também é o horário, né? A gente precisa entender sobre os horários. Por quê? Se você chegou e perdeu a parte de uma missa, como eu estava dizendo lá no começo, sabia que você não deveria comungar? Porque você não está preparado. Você não deu a importância devida para Jesus. É como se você tivesse, só fui na igreja. Tem muita gente que vai na igreja e fala assim, é sempre a mesma coisa. Porque não está prestando atenção nos detalhes. É porque não sabe, não buscou saber. E por isso que a gente está por aqui também. Para que você comece a prestar atenção também em algumas coisas. Exatamente. E, claro, né, gente? Vamos pensar, se acontecer algum imprevisto que te fez atrasar, é uma situação diferente, né? Que nem você estava indo para a igreja, sei lá, seu carro furou o pneu, aí você perdeu 5 minutinhos, né? Assim, mesmo assim ainda não é recomendável você comungar, você não estava desde o começo, mas vamos pensar que, né, ainda, né, foi, digamos, um acidente, um ocorrido. Agora,
Se você tá lá em casa, no sofá, de boa, você fala, nossa, Assistindo olha, a corrida. olha o Fórmula horário, 1. nossa, já falta 5 para 7, a missa é 7 horas, eu vou me arrumar e vou. Tipo assim, você chega lá às 7h10, sabe? Porque você ficou de bobeira. Aí, meu amigo, aí é outra situação, né? Então, vamos se atentar ao horário, né? E assim, e você quer um compromisso maior, você está afirmando que é com Deus. Ir na missa é um compromisso com Deus. Entendeu? Os seus compromissos, você não chega no horário, no seu trabalho, Se eu chego, eu sou chato. em várias coisas que você precisa ir, uma reunião, você não tem horário para chegar? A missa é a mesma coisa. Olha para você ver. Olha o nível de compromisso que a gente está falando. A gente está falando de compromisso com Deus. Você vai na missa, você vai comungar Jesus, você vai entrar em contato diretamente com Deus. Deus se faz presente ali na missa. Entendeu? Então, se atente ao horário. A gente não tá falando de uma coisa de, ai, mas nossa, o que vocês estão falando é muito chato, que isso, que aquilo, pra que tudo isso? É o mínimo. É o mínimo. Se você tá aí assistindo, é porque você foi salvo, não foi? É o mínimo. Não há questionamento. É o mínimo. Certo? Não é tratar com luxo. É o mínimo. Isso aí. Beleza? Vamos partir agora para o nosso próximo momento. No desenrolar, né? Vai ter o início, então, da missa. Face a entrada do padre, Ritos os iniciais. coroinhas, né? Então, tem toda essa parte. A vênia, quando é feita lá no altar, que é sinal de respeito, né? É como, imagina que tem o rei lá na frente, né? O nosso salvador, o nosso rei, a gente se curva perante a ele. É permissão, é respeito, né? Ó, estamos aqui, né? Permita, né, participar. O altar, ele é um lugar extremamente cheio de significados e detalhes, né? A mesa do altar, imagina comigo, é exatamente o simbolismo do sacrifício de Jesus. Então, todas as vezes que é feita esse momento da consagração da hóstia e do sangue, é o sacrifício novamente de Jesus, né? É relembrar aquele momento de dor, né? E acreditar sem ver, é o nosso momento de fé, certo? Mas antes da comunhão aí, tem os ritos da leitura do salmo, a segunda leitura. A primeira leitura, ela sempre vai remeter no Antigo Testamento. O salmo, ele vai fazer o canto meio que unindo as duas leituras. Já a segunda leitura, ela já é do Novo Testamento. E aí quando o padre entra na homilia, isso é muito interessante, que ele já faz a junção do antigo para o novo e sempre traz para os dias de hoje. Então, nós sempre estamos vivendo o que já foi ensinado lá atrás, mas de uma forma sempre atualizada e sempre da melhor forma possível. Entende? Então, às vezes a gente se prende um pouco a algumas coisinhas, porque o padre fala desse jeito, porque fulano fala isso. Não importa qual seja a missa, vai ser sempre igual. Eu saí de Arthur Nogueira e fui para Aparecida, é a mesma missa. Eu saí de Arthur Nogueira e fui assistir uma missa com o Papa, é a mesma missa. O que vai mudar, talvez, é o papelzinho. Por exemplo, aqui a gente segue o... Liturgia... É o diário ou é o domingo? Acho que é o domingo. É. Eu não me lembro o que... Eu não lembro agora, eu esqueci de trazer um papelzinho. Mas o que vai mudar é isso, porque vai mudar algumas palavras do jeito que é colocado litúrgico. Mas leitura, a mesma. Salmo, a mesma. A segunda leitura, o mesmo. A ideia de fazer a homilia é a mesma. Entende? Então não vai importar o grau da bênção. Entendeu? Estou mais abençoado porque foi o Papa. Você participou da mesma missa. É o mesmo peso. É a mesma comunhão. Quando você entra dentro da igreja, você sabia que lá dentro nós todos nos tornamos um só? Exatamente.
A partir do momento que é iniciado a missa, nós nos tornamos um corpo só, uma comunidade só. Nós pedimos perdão também em voz alta, porque nós todos reconhecemos o nosso pecado. E olha que engraçado, nós entramos dentro da missa, dentro da igreja, nos tornamos um, mas quando você sai lá fora você fala mal dos outros. Você não acha engraçado? É bonito, né? Tá lá, tudo bonito, lá a gente pedindo perdão, e depois sai lá pra fora. Ai, você viu a roupa que fulana foi? Ai, que bafo. Oh, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos mudar essa chavinha nossa aqui, por favor. E ó, gente, né? Falando um pouco de algumas curiosidades sobre a missa, ela surgiu, olha para você ver, a partir da última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, né? Foi ali quando ele estava com os apóstolos na última ceia, dividiu o pão, o cálice com o sangue, né? No caso, vinho, né? Como que ele fala? Fazer isso em memória de mim. Então, por isso que eu falo, a missa é muito sagrado. E quando você entra na igreja, deixa tudo para fora, tá? Quando você chega na igreja, deixa tudo para fora. Ah, isso, aquilo, deixa para fora. Ali, você tem que estar em espírito e verdade. Você tem que estar ali, naquele momento, como eu disse, coração aberto, entregue para Jesus. Estamos falando da palavra de Deus. Vamos falar do Evangelho. Olha para você ver como que é, porque assim, né, ainda não falamos do Evangelho, mas falamos das leituras. Mas as leituras, cara, nosso manual. A Bíblia é o manual do católico, é o manual de vida, sabe? É o manual de vida. Então, assim, preste atenção nas leituras, tá? Você fala assim, mas o Evangelho só que é importante. Não, negativo. Temos as duas leituras, temos o Salmo e temos o Evangelho. Observe que tudo tem o mesmo contexto ali dentro. Você vê que são palavras diferentes, mas eles têm uma, como eu posso dizer, não é uma ligação, tem um complemento, né? Exato. Digamos assim. Então presta atenção na primeira leitura, presta atenção no Salmo, na segunda leitura, tá? Quando a gente chega no Evangelho, depois do padre, né, faz a homilia, a homilia não é feita em cada leitura, em cada ação, não. Né? Primeiro faz as leituras, o Salmo, depois o Evangelho e a homilia. Às vezes o padre até cita a primeira, a segunda leitura, mas geralmente fala mais do Evangelho. Mas assim, a primeira e a segunda leitura, elas são tão importantes quanto o Evangelho. E o Salmo também. Uhum. Presta atenção no que está falando. E por que cada dia tem uma leitura diferente? Para a gente proclamar um Evangelho, para proclamar assim, a Bíblia, né? Tem vários. A Bíblia tem quantos capítulos mesmo? Tá vendo? Não, católico esqueceu. Tem... Não é livro, tem menino, não sei, né? Vários evangelhos, né? Vai ter que trazer essa. A gente vai trazer, tem vários evangelhos. Então, assim, cada dia a gente proclama uma coisa, né? A gente remete a um momento da Bíblia ali, né? E, inclusive, a missa vem da Bíblia, tá? Você não vai encontrar, onde está a missa na Bíblia? Você não vai encontrar escrito lá, Deus fez a missa. Você não vai encontrar lá. Mas os momentos que você vive na missa, você vai encontrar lá na Bíblia. A missa não é uma coisa que foi criada, vamos fazer uma missa? Como é que nós faz? Vamos falar disso. Não. Não é, gente, não é isso. Tá? Por isso a importância, por isso que ela é santa, a missa é sagrada. Entendeu? Então, tudo bem, eu vou na igreja, eu sigo o Evangelho, eu leio a Bíblia, tal, mas eu não vou na missa. Eu deixo de ir na missa de domingo. Gente, primeira regra do católico, missa. Missa é a comunhão direta sua com Deus. Você tem que ir na missa. Você encontrou aí, né, jovem? Parênteses, vamos lá, ó. A edição católica, tá bom? Ela tem 73 livros, que é 46 do Antigo Testamento e 27 é do Novo Testamento. Então,
Já fica aqui respondido graças ao nosso Google. Tá vendo? Aí, ó. Então já falamos aí. Então, por exemplo, assim, a liturgia da palavra, né? Gente, eu tenho que falar do The Chosen porque eu amo essa série, é sensacional. Mas ali, Assistam. quando o pessoal ia na sinagoga, ó, ali já era meio que digamos que uma missa, né? Porque eles iam lá, eles liam, acho que era Torá que chamava na época lá, né? Que eles liam sobre os profetas e tal. Eles já faziam a leitura da palavra ali. Então já era uma quê? Já se reuniam na comunidade, já faziam a leitura da palavra. Então, depois na missa é o que a gente faz. A gente se reúne, uma comunidade, como o Rodolfo disse, reunimos em um só Deus, né? Então assim, todo mundo que está ali na missa, eu não estou na missa por causa disso, o outro está na missa por causa daquilo, o outro está na missa por causa daquilo, não. A gente está todos ali em comunhão com Deus, né? A gente está ali para receber essa comunhão com Deus. Por isso somos ali na igreja, no momento da missa, somos todos um só, né? Fazer esse preparo, né, de lá de casa, do silêncio dentro da igreja, de aquietar o coração, acalmar as coisas, é conectar com o seu irmão. Entende? Porque o problema dele vai ser seu problema. Assim como o seu vai ser problema de todos os outros. Então, nesse momento em que nós nos conectarmos, se a gente colocar isso na cabeça e nós nos conectarmos com o nosso irmão que está ali presente também, toda a oração, seja minha particular e seja a dele, vai ser para um bem só de todo mundo. Então, vamos começar a dar importância para o que realmente precisa. Isso aí, ó. Eu vou até ler isso aqui, porque assim, né, como eu disse para vocês, como a gente sempre já disse nos outros programas, né? A gente não sai falando aqui coisa do nada. A gente, né, todo tem um embasamento teórico, a gente estuda sobre isso, a gente lê, né, pra gente saber o que a gente vai passar para vocês também. Só que eu quero ler isso aqui, ouça o que eu vou dizer. A Santa Missa é o centro da fé católica, que eu disse agora para vocês, onde se atualiza o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Trata-se do memorial da Páscoa do Senhor, sendo ao mesmo tempo um sacrifício de louvor e o banquete sagrado onde o próprio Cristo se oferece como alimento. Onde o próprio Cristo se oferece como alimento. Olha para você ver isso. Como faz sentido para você agora o altar ser lembrado como parte de sacrifício? Toda vez que alguém ia fazer um sacrifício em nome de Deus, de Jesus, né, que era um animal, ia lá, montava uma pedra, fazia a oração e havia um sacrifício ali. Então, o altar, ele é basicamente isso, para que a gente reforce, né, não somente aquele sacrifício que Jesus fez para nós, mas qual que é o seu sacrifício que você está colocando lá em cima da tua vida? O que você está entregando lá? Você está sacrificando o que para um bem maior? Né? Rodolfo, né, disse até bem falado, e esse também vai ser nos nossos próximos programas aí. A gente vai falar sobre a simbologia de cada coisa na missa, tá? A gente vai falar sobre isso também. Excelente. Mas, né, focando no assunto de hoje, na nossa parte 1, a gente está falando sobre a palavra, ritos iniciais, né? Focando nessa parte de hoje. Bom, agora a gente vai falar então, né? Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar horas aqui. Então vamos falar agora do Evangelho, né? A gente falou da primeira leitura, segunda leitura, o Salmo ali. Vamos falar um pouco do Evangelho agora, tá certo? A primeira coisa que eu queria falar do Evangelho é uma coisa que eu descobri hoje, tá? Eu descobri hoje. E ficou desacreditado. Não, porque assim, como eu disse para vocês, para a gente poder falar aqui, a gente tem um embasamento teórico, a gente pesquisa, né? A gente procura, a gente não vai sair falando um monte de coisa da nossa cabeça, entendeu? Lógico. A igreja tem toda uma tradição, tem os missais, tem várias coisas, né? Doido que vai começar a falar um monte de coisa aqui da nossa cabeça, entendeu? Não é isso aí, a gente tem uma base teórica para seguir. E tem uma parte agora que eu não sabia. Sabe quando você faz lá, pega o sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos?
que é para a proclamação do evangelho, então, o sinal da cruz não quer dizer isso nesse momento. O que quer dizer, meu amigo Rodolfo? Quando é feita a proclamação do evangelho, então, né, pelo padre, antes existe um comentário, certo? Para nos preparar e lembrar de ter atenção, tá? Porque às vezes você tá ali, pá, tá, então, esse momento, sabe? É sempre uma puxadinha de orelha, é tipo isso. E aí o padre faz a proclamação do evangelho, certo? Quando ele faz, nós respondemos ele, certo? E é feito as 3 cruzes. Só que não é o pelo sinal que nós fazemos nessa hora. O que nós dizemos? Que eu entenda, que eu proclame, que eu guarde e viva. Presta atenção. Entender, proclamar, guardar e fica só para você? Não, que eu viva. Todo ensinamento que é falado e pregado no Evangelho, o Evangelho é sempre a história da vida de Jesus. É Jesus puro, o Evangelho. É tudo que foi feito, é tudo que ele faz. É a história dele, entende? As leituras, saindo aqui um pouco, as leituras pode ser a história de alguém, né? Tipo, Maria saiu grávida e foi visitar a irmã. Né? Então, assim, sempre, né, pode ter algumas histórias paralelas, primeira a segunda, mas o evangelho é só falado de Jesus. Sim. Então, entenda que o ensinamento dele vai entrar na tua mente para você entender. Você se preparou lá atrás? Você está pronto para ouvir? Você vai proclamar, ou seja, você não vai ficar quieto. Ouviu e tá mudo. Você ainda vai ter que guardar e viver. Você tem que sair de lá instrumento de Deus. A tua vida é ser um instrumento da palavra de Deus. Não é ser instrumento para falar mal dos outros, para cobiçar, para pentelhar, para encher o saco, fofocar. Porque tem gente assim, meu, pelo amor de Deus. Passou da hora já, meu, passou da hora já. Entendeu? Vira essa chave aí. A partir do momento que você viver bem e ser um instrumento da palavra de Deus, você vai ver como que as coisas começam a mudar. Não é fácil, mas vai mudar muito, muito para teu lado. Tá? E o evangelho, né, eu acho até interessante uma coisa que o Padre Mateus aqui da nossa comunidade, ele fala, missão de casa, né, fazendo evangelho. Eu acho até legal isso, porque realmente o evangelho é a base para a nossa vida. A palavra, como eu disse, a palavra de Deus é a base da nossa vida. O evangelho, ali naquele momento, o que o padre faz, né? Ele coloca a palavra nos dias atuais para ele passar uma mensagem. Sim. Né? Que a palavra, o que a palavra quis dizer. Porque às vezes você pegar, vamos ler o evangelho. Nossa, mas a Bíblia ela é bem metafórica também. Exatamente. Né? Ela é lúdica, se você parar pra pensar, naquele tempo. Ela tem metáforas, ela tem coisas de duplo sentido. Às vezes você vai ler e nós fala, tá, mas... Deixa eu fazer um parênteses, perdão, deixa eu fazer um parênteses. Mas é engraçado que muitas pessoas pegam a Bíblia e falam assim, vamos ver o que Deus tem para falar para mim hoje? E abre a Bíblia e lê um negócio. Entendeu? E se lá tivesse, na hora que você abrir a Bíblia e tivesse assim, sei lá, ide e morrei-vos. Meu Deus, é para eu me matar? E você continuou o resto? Né, matar a seu orgulho, matar os seus desejos alheios, matar a fé fraca que você tem. Precisa ter um pouquinho mais de contexto, entendeu? Cara, vou passar para vocês uma coisa. Eu tenho um aplicativo da Bíblia Sagrada que eu acho muito legal. Boa. Porque ele dá uma palavra do dia, mas ele dá meio que uma mensagem ali. Por exemplo, hoje. Tá? Que, para você entender o que eu disse, como quando às vezes você lê a Bíblia, lê o Evangelho,
Às vezes a gente não tem o discernimento. Olha as palavras que são usadas, tá? Mas tu, em Mateus 6, 3, 4. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vê em segredo, né, te recompensará publicamente. Tá, você olha e fala, tá, então, como assim o que minha mão direita faz, minha esquerda não pode? Sabe, então, você não, às vezes... Não é pra você entregar assim, põe a mão você pra não trás e entende. entrega com a outra. E aí que vem a explicação, olha pra você ver. A atitude de ajudar quem precisa deve ser secreta, sem querer holofotes ou se promover. Você faz em segredo, e aquele que vê no segredo, que conhece o seu coração e as intenções dele, te recompensará. Deus. Então você está vendo como é importante você prestar atenção no que o padre fala depois do evangelho, na hora da homilia. Porque, por exemplo, como eu disse aqui, se você ler só o texto, eu falei, você vai ficar um pouco mais à esquerda, com a direita. Um pouco confuso. Por que eu vou dar com a minha direita e a esquerda não vai ser? Por que aqui que tem? Sim. Sabe? Mas quando você vê a explicação, você vê a mensagem por trás daquela palavra, você vê como tem sentido? Você vê como fica mais claro? Então, assim, beleza, o padre falou na hora do evangelho, você fica em pé. Beleza, sentou, nossa, que delícia sentar. Aí você pensa, olhar para cima, deixa eu aproveitar agora, né, que eu sentei, deixa eu ver aqui se alguém manda mensagem aqui no Instagram, no WhatsApp. Não, gente. Você ainda está na missa, primeiramente. E segundo, é uma dos momentos mais importantes da missa, que é a proclamação do Evangelho, a palavra de Deus. O padre vai transmitir a palavra de Deus, porque aqui está falando não é o padre, é Deus falando para você. Ele é o transmissor da mensagem, certo? Deus manda a mensagem, ele vai transmitir. Ele vai dizer para você o que significa aquele Evangelho para você. O que significa aquela palavra para a sua vida. Entende? No último domingo, o padre falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, não adianta você cuidar das pessoas e você esquecer de se cuidar. Você tem que se cuidar primeiramente. Olha isso. Entende? E por que eu sei quem falou isso? Não porque só essa parte me pegou, vou ficar prestando atenção. Não, porque eu estava ali. Eu não estava ali de corpo com a minha cabeça, então, só que eu sair daqui. Rapaz, acho que eu vou fazer isso, então. Mas se eu sair daqui, for comer, depois... Não. Eu estava vivendo aquele momento, estava vivendo a palavra. Então, gente, encaminhando aqui para o nosso final, você vai na missa, viva aquele momento, viva a igreja, viva a missa, tá certo? Não vai na missa só para digamos, preencher, né? Fui na missa hoje, check, missa. Não. Ou para postar no Instagram, vim na missa. Não, não é isso. Não é isso. Ou só para falar assim, gente, tô vindo na missa, viu? Eu tô aqui. Tá, mas você sai de lá. Se você vai na missa e você sai do mesmo jeito que você entrou, alguma coisa está acontecendo de errado. Entendeu? Ou você não está prestando atenção no que está acontecendo na missa, ou você não está indo com o coração aberto. Então, preste atenção, tá? Quando a gente vai na missa, nós saímos com o coração, com a cabeça diferente que a gente entrou. Se você viver aquele momento, se você viver a missa, você vai ver como é diferente o sentimento quando você sai, certo? E, meu amigo Rodolfo, para não nos estendermos mais, porque a gente vai ficar aqui 3 horas falando, então a gente vai encerrar essa primeira parte, tá? Vamos encerrar essa primeira parte. E na semana que vem, teremos parte 2. O que será que Porque vem a missa não acabou. A missa não acaba no Evangelho. Tem mais coisa para acontecer. Tchan, 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 tchan. O que será que tem para acontecer? Então, na semana que vem, a gente vai falar o que tem agora daqui para frente. Parte 2. Presta atenção, tá certo? Muito obrigado, meu amigo Rodolfo. Pessoal, obrigado. Foi um prazer para nós estarmos aqui. É muito bom compartilhar, porque nós também aprendemos muito. Vem sendo dias de glórias. Eu não disse que não tem pedras, mas vem sendo dias de glórias. A gente também está se fortalecendo bastante, quanto mais a gente se aproxima. E essa
experiência a gente quer passar para vocês, pô. Entendeu? Se vocês sabem de alguém que tá querendo buscar, se interessa por isso, a gente tem nossa forma, nosso jeito de falar e pronto, né? A gente não tá aqui para ganhar like, para conquistar inscrito, para conquistar número, né? Nós estamos aqui para falar com o seu coração, com você aí dentro. E é isso, certo? Obrigado por vocês estarem aí. Comentem, deixem dúvidas, nos perguntem e conforme a gente vai fazendo os programas, a gente também vai trazendo essas dúvidas, pô. Vamos nos unir também nessa missa externa, vamos fazer assim, vamos falar desse jeito. E não esquece de ser o sal e luz desse mundo, não, porque momento de treva e de perder a cabeça, acho que a gente tá tendo demais. A gente vê coisas passando na internet, passando na televisão, dentro aqui da própria cidade. É absurdo. Então vamos segurar mais um pouquinho na fé, vamos desenrolar esse trem aí, porque estamos precisando. Tá? Gente, então é isso. Muito obrigado. Como eu disse, aqui embaixo, né, a gente vai deixar um link do nosso Spotify para você poder acompanhar os programas que já passaram, né, aqui na descrição. Muito obrigado. Voltaremos semana que vem com a parte 2. Até mais.